Manifestações clínicas. Nós temos algumas pessoas que são assintomáticas, mas o dengue, nós além de pacientes assintomáticos, nós temos pacientes que irão desenvolver a chamada febre do dengue, a febre hemorrágica do dengue e o dengue com complicações. Lembrando que crianças, o agravamento ele é muito súbito, rapidamente a criança ela evolui para uma forma mais grave da doença. O adulto, esse agravamento ele é mais progressivo. O dengue ele tem um período de incubação de 4 a 10 dias. E a partir daí, nós teremos a chamada febre clássica do dengue, em que o paciente vai ter febre de início súbito, prostração, cefaleia, dor retroorbital atrás dos olhos, artralgia, dores articulares, mialgia, dores musculares. Pode apresentar náuseas, vômitos, anorexia e o rastro cutâneo. 99% das pessoas apresentam febre durante 4 a 7 dias, com início abrupto. 60% tem dor de cabeça frontal severa, dores nas articulações e nos músculos. 50% apresentam a dor retroorbital atrás dos olhos. 50% tem prostração, indisposição, perda de apetite, náusea e vômitos. E 25% apresentam as manchas vermelhas na pele, que são características, principalmente na região do tórax e do braço. Na febre hemorrágica do dengue, o paciente ele vai apresentar hemorragias de pele, de gengiva, sangramento nasal, sangramento gastrointestinal, hematúria, fluxo menstrual aumentado, etc. Esse quadro ele é bem interessante, que ele compara, ele mostra os sintomas do dengue clássico e do dengue hemorrágico. Então, vocês podem ver que aqui no dengue hemorrágico, o paciente ele pode apresentar sonolência, agitação, confusão mental, perda de consciência, vômitos persistentes, pulso rápido, fraco, dor abdominal, entre outros. No dengue com complicações, que não é tão frequente, mas o paciente ele pode apresentar alterações neurológicas, disfunções cardiorrespiratórias, insuficiência hepática, hemorragia digestiva, derrame pleural, de pericárdio, ascite, plaquetopenia e leucopenia acentuada, entre outros. Formas de transmissão do dengue. O dengue ele pode ser transmitido por transmissão vetorial, que é a mais importante de todas, através da picada da fêmea do mosquito do gênero Aedes, mas nós temos também transmissão vertical, então a mãe infectada pode transmitir para o filho, para o feto, e temos também a transmissão por transfusão sanguínea, também é possível. O tratamento, não existe um tratamento específico contra o vírus, então o que se busca é a manutenção do estado geral do paciente, preservação das suas funções vitais, hidratação e repouso. No caso de febre alta e dores, o que é preconizado é a utilização de paracetamol, de pirona, evitar salicilatos, evitar anti-inflamatórios não esteroidais por conta do risco da febre hemorrágica. Então, o farmacêutico ele tem um papel importantíssimo na orientação da população frente ao tratamento dessas arboviroses. Nós somos o profissional de saúde de mais fácil acesso. Então, nós temos que orientar a população sobre o risco de utilização, o risco da automedicação, utilizando esse tipo de medicamentos como os salicilatos e anti-inflamatórios não esteroidais, no caso do dengue. Vamos ver mais à frente que chikungunya e zika vírus, o paciente ele pode apresentar uma sintomatologia também parecida com o do dengue. Então, na dúvida, tudo tem que ser tratado como se fosse dengue. Evitar sempre salicilatos, evitar sempre o uso de anti-inflamatórios não esteroidais. Profilaxia do dengue, nós temos como medida profilática o controle vetorial, tentar controlar o número de mosquitos, tentar reduzir o número de mosquitos do gênero Aedes, e temos vacina, nós já temos vacina contra a dengue. No dia 28 de dezembro de 2015, o laboratório Sanofi Pasteur registrou na Anvisa a sua vacina, que o nome comercial é Dengvaxia. É uma vacina que protege contra os 4 sorotipos, dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4, mas é uma vacina que tem uma taxa de proteção de apenas 66%. Se nós compararmos com a vacina, por exemplo, da febre amarela, que tem uma taxa de proteção maior que 90%, realmente esse percentual da vacina da Sanofi Pasteur ele é baixo. Mas o que o laboratório informa? Que uma vez vacinado,
O paciente ele pode até ficar doente, mas ele não vai desenvolver as formas mais graves do dengue. Essa vacina ela é comercializada em outros países, uma média de cerca de 20 euros por dose, são 3 doses da vacina. No Brasil já está sendo comercializada, acredito eu que em média R$100 cada dose. É uma vacina que não faz parte ainda do Programa Nacional de Imunização. Vocês podem ver nesse slide que a vacina ela é de uso pediátrico e adulto, a faixa etária de 9 a 45 anos. Protege contra os 4 sorotipos de dengue, dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4, mas não tem proteção nenhuma contra os outros vírus, vírus chikungunya e o vírus Zika. São 3 doses, com intervalo de 6 meses entre cada uma. Então, tomou a primeira dose agora, 6 meses a segunda e mais 6 meses a terceira. Existem outros estudos, outras vacinas sendo produzidas. Temos o grupo do Oswaldo Cruz, que está em fase pré-clínica, da GSK com Biomanguinhos, da Fiocruz, que está em fase de testes em humanos. E a mais avançada que nós temos é a da Butantan, com a USP, em que já está em fase 3. E a gente acredita que no médio prazo essa vacina ela já esteja disponível. Os estudos têm mostrado que ela apresenta uma taxa de proteção, inclusive, maior do que a vacina que está disponível atualmente no mercado. A gente espera, aguarda que essa vacina produzida pelo Butantan ela seja disponibilizada no médio prazo, no curto médio prazo, para tentar controlar essa arbovirose tão importante, já que a vacina é uma ferramenta importantíssima no controle dessas doenças. Historicamente, muitas doenças foram controladas a partir do advento da vacina. Vamos falar agora sobre o chikungunya. O vírus chikungunya, ele pertence à família Togaviridae, gênero alfavírus. É um vírus que é transmitido, assim como o dengue, pelo Aedes aegypti, pela picada da fêmea do Aedes aegypti, mas também pode ser o Aedes albopictus. Claro, se essa fêmea ela estiver infectada pelo vírus. Tem também transmissão vertical, então mãe para o feto, mãe infectada pode transmitir para o feto. E tem transmissão por transfusão sanguínea, também pode ocorrer. O nome chikungunya, ele é uma palavra mocande, que é um dialeto utilizado lá na Tanzânia, que quer dizer aqueles que se curvam. Aqueles que se curvam, esse termo, ele veio porque as pessoas que são infectadas por esse vírus, elas apresentam muitas dores articulares. Elas andam encurvadas por conta dessa dor articular. E a partir daí surgiu o nome chikungunya. O vírus ele foi descrito na Tanzânia em 1952, chegou nas Américas só em 2013, onde tivemos diversas epidemias em ilhas do Caribe. Hoje, como vocês podem ver nesse slide, vários países do mundo já descreveram transmissão de casos de chikungunya, mas a maioria desses casos são casos importados. Em 2010, o chikungunya chega no Brasil com 3 casos importados, 2 pessoas que foram infectadas na Indonésia, uma que foi infectada na Índia. Em 2015, nós tivemos 38.332 casos autóctones suspeitos de chikungunya, então o vírus já estava circulando no Brasil, com 6 óbitos, 3 na Bahia, 1 em Sergipe, 1 em Pernambuco e 1 no estado de São Paulo. As pessoas que evoluíram a óbito faixa etária entre 75 e 85 anos, todas com doenças pré-existentes. E em 2016, até a semana 32, então até 13 de agosto de 2016, nós já temos notificados 216.102 casos de chikungunya. Então, saímos de 38.000 para 216.000 de um ano para o outro. O número de óbitos, que em 2015 6 óbitos foram associados ao chikungunya, em 2016 nós já temos 91 óbitos, inclusive um em São Paulo. O estado com o maior número de óbitos é Pernambuco, com 46, depois Rio Grande do Norte 9, Paraíba 7, Ceará 6, Rio de Janeiro 4 óbitos, Bahia 4, Maranhão 2, Alagoa 2 e, como eu falei anteriormente, São Paulo com um óbito registrado em 2016 por chikungunya. Então, o número de casos aqui na região sudeste, comparando 2015 com 2016, mesmo período do ano, até 13 de agosto, nós tínhamos em 2015 194 casos notificados de chikungunya. Em 2016 pulou para 18.173.
O estado de São Paulo passou de 152 casos para 3.566 casos notificados de chikungunya. Esse slide mostra que o vírus hoje ele circula praticamente no Brasil todo. Em todos os estados eu tenho transmissão do chikungunya. É um vírus recente, chegou há pouco tempo no Brasil. O vírus ele tem um período de incubação de 3 a 7 dias no homem. No vetor, no mosquito, um período de incubação de 10 dias. Então isso é uma pergunta, uma dúvida que as pessoas têm. Se o mosquito picar a minha vizinha que está com dengue, está com chikungunya, e aí atravessar a janela e me picar, eu vou ficar doente? Não. O vírus ele precisa de um período dentro do vetor, ele sofre algumas modificações dentro do vetor, dentro do mosquito, para se tornar infectante, para se tornar viável. O homem ele tem um período de viremia de cerca de 10 dias, isso é importante, algumas vezes ele não tem mais sintoma nenhum, mas ele ainda tem vírus circulando. Isso é importante porque a fêmea do Aedes que se alimentar do sangue desse homem vai estar infectada. Diferente do Zika vírus, em que a maioria das pessoas não tem sintomatologia, no chikungunya, a grande maioria dos pacientes apresentam sim sintomatologia. E a doença ela pode evoluir para 3 fases. Eu tenho uma fase aguda, que dura em média 10 dias. Eu tenho uma fase subaguda, que pode durar até 3 meses. E em alguns casos o paciente ele pode evoluir para a forma crônica do chikungunya, que é maior de 3 meses até 3 anos, com os sintomas, conforme nós vamos ver nos slides posteriores. Então, o paciente infectado, alguns são assintomáticos e outros vão desenvolver a forma sintomática com as 3 fases que nós conversamos. Fase aguda, fase subaguda e a fase crônica. Temos também as chamadas formas atípicas do chikungunya, em que o paciente ele evolui para formas graves. E essa forma atípica que está diretamente relacionada aos óbitos que nós falamos anteriormente. Então, na fase aguda, o paciente ele tem febre de início súbito, surgimento de intensa poliartralgia, então dores articulares, várias articulações, tanto grandes articulações como pequenas articulações, dores nas costas, cefaleia, fadiga. Esse período, essa sintomatologia dura em média 7 dias. Essa poliartralgia ela ocorre em 90% dos pacientes. Como eu falei, acomete tanto grandes articulações como pequenas articulações. O paciente ele pode ter edema associado também. A mialgia, a dor muscular, quando presente, em geral é leve, de leve a moderada intensidade. Então, nesses slides aqui, nós podemos observar alguns pacientes com edemas, com as artralgias que são características do chikungunya. Exantema de pele, 50% dos pacientes vão apresentar essa mancha, as manchas vermelhas na pele, principalmente na região de tronco e extremidades, incluindo palmas e plantas, pode atingir a face. O prurido, coceira, 25% dos pacientes vão apresentar coceira na pele, pode ser generalizado ou apenas localizado na região palmo-plantar. Outros sinais que podem ocorrer na fase aguda do chikungunya: dor retroocular, calafrios, conjuntivite, faringite, náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal. Após a fase aguda, o paciente ele evolui, ou pode evoluir, para a chamada fase subaguda. Na fase subaguda, normalmente a febre desaparece, ele não tem mais febre, mas existe persistência e agravamento das dores articulares. Pode ocorrer edema de intensidade variável, o paciente pode apresentar astenia, prurido generalizado e o exantema maculopapular. Alguns pacientes, inclusive, podem desenvolver doenças vasculares periféricas, fadigas, entre outros. Então, nesse slide, nós podemos observar edema e as artralgias, pacientes com as artralgias características do chikungunya. Na fase crônica, até 50% dos pacientes eles podem evoluir para essa fase crônica. As dores articulares elas persistem, podem persistir por até 3 anos. Isso está diretamente relacionado à replicação do vírus nas articulações. Os principais fatores de risco para que o paciente desenvolva essa fase crônica são idade acima de 45 anos, desordem articular pré-existente e maior intensidade das lesões articulares na fase aguda. E as manifestações típicas e graves associadas ao chikungunya são lesões do sistema nervoso central,
olhos, cardiovasculares, rins, etc. Acometem com maior frequência pacientes com outras comorbidades, crianças e pacientes com idade acima de 65 anos. Existe transmissão vertical do chikungunya, a gestante ela pode transmitir para o feto, mas ela não está, até o momento, nós não temos nenhum relato de teratogenicidade associado ao chikungunya. Tratamento. O tratamento é a manutenção do estado geral do paciente, suporte sintomático, hidratação e repouso. Os medicamentos que são preconizados, paracetamol, dipirona. No caso das dores articulares sim, muito intensas, aí podem ser utilizados outros medicamentos, inclusive tramadol, codeína, claro, sob prescrição do colega médico, compressas frias, etc. Chikungunya, o paciente ele pode apresentar uma sintomatologia muito parecida com o do dengue. Então, aquilo que nós conversamos anteriormente. Na dúvida, trata sempre como dengue. Evita o uso de salicilatos e evite o uso de anti-inflamatórios não esteroidais. Formas de profilaxia, não temos nenhum estudo avançado na produção de vacinas contra o chikungunya. Então, a principal forma de profilaxia dessa arbovirose é o controle vetorial, é diminuir a quantidade de mosquitos do gênero aéreo. Finalizamos agora o segundo módulo, falamos de chikungunya, e para o terceiro módulo nós iremos falar do Zika vírus.